Olá pessoal, essa é a seção 1 do nosso web treinamento de geoestatística aplicada à agricultura de precisão. Tá? Nessa seção 1 nós vamos abordar questões de levantamento amostral, uma forma introdutória da gente abordar a geoestatística, iniciar pela amostragem, pelo levantamento. Tá? Vamos abordar também algumas ferramentas de interpolação de dados e também ferramentas de densidade. Agora, sendo mais detalhista, o levantamento amostral, sendo o primeiro passo ao iniciar um projeto de geoestatística, ela visa gerar mapas de atributos do solo. Então você tem algumas amostras espalhadas no seu talhão, tá? No seu terreno de cultivo, e a fim de orientar processos de defesa agrícola, a fim de corrigir deficiências pedológicas do solo naquele local ali, a fim de aplicar fertilizantes, você pode utilizar as ferramentas de interpolação, as ferramentas de geoestatística, tá? Para poder tomar uma decisão adequada, tomar a decisão de qual área é mais necessitada para a aplicação dessas ações de defesa do seu talhão. Então, há inúmeros exemplos do uso de coleta de amostras para a geração dos mapas. Que tipo de mapas? Mapas de variabilidade espacial de ervas daninhas, locais de retenção hídrica, tá? Dentre outros, mapas de produtividade agrícola. Tá? Então, há dois tipos de amostragem de levantamento amostral. A amostragem regular, tá? Que consiste no recobrimento dos pontos regularmente espaçados, de 20 em 20 metros, de 30 em 30 metros, depende da característica do seu terreno, depende da localização dos pontos de atenção que seu terreno apresenta, como diferentes tipos de solo, né, o caráter heterogêneo da disponibilidade hídrica, condutividade elétrica do solo, dentre outras questões. Então essa técnica de amostragem regular incorre, embora ela seja regularmente espaçada, dando a entender que o terreno está sendo todo recoberto e a interpolação será precisa, essa amostragem incorre em erros sistemáticos. Por quê? Porque você tem fatores subjacentes que influenciam nessa interpolação. Não é somente um atributo, e sim um conjunto de atributos. Então, para iniciar no passo 1, a amostragem regular, nós temos esse exemplo aqui. Vem aqui em camada, gerenciador de fonte de dados, tá? Aqui no QGIS 3.2, tá? Versão BOM, você tem o tipo de dado que você deseja abrir aqui do lado, tá? Nesse painel de gerenciamento de fonte de dados. Clique aqui na reticências, tá? E vamos abrir esse primeiro dado aqui, amostras pH1. E juntamente com as amostras vamos abrir o dado de terreno talhão, tá? Então esses dois dados serão abordados para nós caracterizarmos o que seria essa amostragem regular, tá? Clique em abrir, adicionar, tá? Esse aqui é o terreno, né? Aliás, esse aqui é a área do meu talhão, e essas são as amostragens regulares. Então, para você ver que ela é uma grade, né? E ela está distanciada, para nós medirmos a distância aqui, nós vemos em linha, tá? E a segmentação em metros, a gente clica aqui no ponto e vê aproximadamente qual é a distância de um ponto para o outro, tá? A distância é de mais ou menos 100 metros, tá? Então 100 metros é a distância regular de um ponto para outro nessas condições aqui de amostragem regular. Mas para que serve a amostragem regular? A amostragem regular, neste exemplo aqui da nossa prática, da nossa seção 1, vamos gerar mapas interpolados como distância inversa ponderada, o IDW, tá? Que ela vai determinar como eles estão regularmente espaçados. O tamanho da distância será inversamente proporcional ao peso, tá? Então a gente vai considerar, como são amostras de pH, a gente vai considerar como weighted, como peso, o valor do pH, tá? A gente vai abordar isso com mais detalhes no passo 2, depois desse passo de conhecimento aqui da área, tá? Essa é a amostragem regular. A amostragem direcionada ou dirigida, com conhecimento prévio da área de estudo, essa amostragem relaciona as amostras com as características da Terra.
que é o exemplo de você realizar um levantamento dos locais onde existem presença de ervas daninhas, tá? Que é o nosso exemplo. Ou você também pode dividir o seu talhão em características do solo, em mapas topográficos, em mapas de produtividade, aonde dentro desses locais característicos você extrai pontos, tá? Mas nesse caso aqui nós realizamos um exemplo com o dado de ervas daninhas. Então, para nós termos uma visão mais abrangente sobre esses pontos direcionados, nós vamos abrir a imagem de drone referente a esse talhão aqui. Tá? Então vem em camada, gerenciador de fonte de dados, raster, tá? Que é um dado raster, vem aqui em reticências e vai na seção 1. Na seção 1, aqui em todos os arquivos, vamos filtrar pelo GeoTIFF, tá? Que é o exemplo. Então nós temos o MDT, um MDT do talhão, tá? Que é um dado que não vamos utilizar, mas está disponível para vocês avaliarem. E o dado soja RGB, que esse talhão é referente à plantação de soja. Então o RGB ele é a fotografia aérea no espectro do visível, tá? Então é uma fotografia real do talhão. Então vamos abrir o soja RGB, adicionar, tá? Essa é a imagem de drone. Tá? Essa é a imagem de drone. Então, para a gente entender a amostragem direcionada, que é uma amostragem a partir do conhecimento prévio do terreno, vamos dizer num exemplo em que você é o proprietário desse talhão e você percebe alguns pontos de baixa produtividade. Como, por exemplo, esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto aqui apresenta baixa produtividade nas linhas de cultivo, tá? Essa região aqui, né, obviamente, apresenta certa dificuldade em você manter um nível produtivo adequado aqui da colheita, tá? E dentre outras regiões. Então, foi gerado aqui também, né? Foi gerado um levantamento, tá? Uma perfuração no solo, nesses locais nesses locais de atenção, e a partir dessas perfurações a gente tem o local, a presença ou não de ervas daninhas. Então ele vai perfurando, ele vai levantando essas informações e ele só arbitra sim ou não. Se for sim, o ponto ele é registrado. Se for não, não existe ponto. Tá? Essa é a amostragem direcionada, um exemplo de amostragem direcionada. Então a gente vem em camada, gerenciador de fonte de dados, tá? Vetor, e vamos abrir o dado referente à amostragem direcionada, tá? Que é ocorrências pragas, esse dado aqui. Então clique nesse dado, abrir e adicionar, tá? Ó, você pode perceber que ao adicionar esse dado, os pontos estão espalhados de uma forma dirigida, ou seja, de uma forma enviesada à presença de pragas ou à presença de ervas daninhas. Tá? A gente pode dar um zoom aqui nesta região aqui, ó. Você vê a ocorrência de pragas e, consequentemente, os pontos onde eu tenho que aplicar os defensores agrícolas. Tá? Não gosto de chamar de agrotóxico, não. Tá? É melhor chamar de defensor agrícola. Então você tem esses pontos aqui de atenção, tá? Ó, também aqui, ó. A imagem é bem detalhada, tá, gente? Então você tem esses pontos de atenção onde eu preciso aplicar uma defensor agrícola. Mas, pô, Arthur, no ponto só, como é que eu vou saber que eu realmente estou em cima desse ponto aqui lá no campo? Você vai ter que gerar uma densidade, um mapa de densidade, uma mancha, né, de ocorrências, como nos moldes de uma mancha criminal, né, no caso da segurança pública. Então você vai realizar essa mancha e nessa mancha, tá, com o nível de dispersão que vai ocorrer, nessa mancha você vai aplicar, criar-se né, um polígono de interesse, um polígono de calor, onde nesse polígono você tem alta probabilidade de expansão dessa erva daninha ou desse vilão agrícola, tá? Para a gente saber um pouquinho dessa imagem de drone aqui, né, a resolução dela, clicamos no botão direito em soja RGB
e viemos aqui em propriedades, tá? Em propriedades, ó, a gente vem em metadata, tá? E tentamos avaliar aqui algumas informações de metadado desse levantamento. A gente vê que não tem o metadado, tá? Então, o primeiro local onde deveria estar o tamanho do pixel seria no metadado, mas não tem, né? Uma coisa que até é normal, né? Mas a gente vê informação, ó, e em informação a gente tem o cadastro da câmera, tá? Então é um cadastro da câmera em que ele é registrado no momento que eu registro essa imagem na minha pasta ou na minha máquina, né? Depois que eu tiver processado e realizado a aerotriangulação, dentre outros processos de ajustamento, tá? Então aqui, ó, o tamanho do pixel está bem claro aqui, ó, é 6 centímetros. Esse é o tamanho do pixel. Então, são 6 centímetros, tá? GeoTIFF, a unidade está em metros e ele está projetado em WGS-34 UTM-21S. No entanto, os dados de ocorrência, os dados de amostras, o dado até do polígono de terreno está em SIGAS 2000. SIGAS porque qualquer projeto que eu for realizar dentro do território nacional deve ser realizado em SIGAS 2000. Ah, Arthur, mas por que a imagem está em WGS-34? A imagem ela é oriunda do sistema GPS, GNSS/GPS, em que o operador, né, desse levantamento não se preocupou na transformação. Então, e essa imagem também não será utilizada para processamentos. Ela será uma base onde, a partir das ferramentas que nós fomos utilizar, né, utilizando os pontos como objeto, a imagem nos dará uma visão ampla, uma visão imagética, uma visão do que realmente acontece, da configuração real do meu talhão, tá? Então, clique OK. O passo 1 foi isso, tá? O passo 1 foi essa questão do levantamento de pontos. O levantamento um levantamento regular, tá? E um levantamento direcionado, tá? No passo 2, vamos realizar a densidade de kernel. A densidade de kernel, tá? O estimador de kernel desenha uma vizinhança circular ao redor de cada ponto da amostra, correspondendo ao raio de influência. Como é que eu sei, Arthur, esse raio de influência? Esse raio de influência ele é relacionado à influência que aquele problema agrícola, a erva daninha, a praga, ela se espalha. Qual é o raio de influência que uma praga tem em determinado ponto? Pesquisas dizem que é em média em 10 metros. Tá? A média. Pode ser mais, pode ser menos. Então nós vamos utilizar essa média de 10 metros, tá? Para poder gerar essa densidade. E dessa forma a ferramenta vai gerar essas manchas de ocorrência desse fenômeno ou de qualquer outro fenômeno, como focos de incêndio ou mesmo crimes, né, como eu dei o exemplo. Tá? Mas nesse caso aqui vai ser de vilões agrícolas, vamos dizer assim. Tá? Então, ocorrências, pragas e terreno, talhão, projeto, terreno, talhão, né? Vamos gerar esse mapa de kernel. Então, vamos em raster. Vamos em raster. Se não tiver nessa aba raster, que pode acontecer, ela está aqui em processar caixa de ferramentas, tá? Que é essa ferramenta aqui, ó, mapa de calor, estimativa de densidade de kernel, tá? É essa ferramenta aqui. Clica 2 vezes. Ó, eu tenho amostras pH e tenho ocorrências praga, tá? A unidade o raio, né, as unidades que está em metro, né, porque está projetado, vamos colocar 10, tá? 10 metros. Então o tamanho de pixel vai ser 0,1, tá? Vai ser 10 centímetros. Aqui eu tenho os parâmetros avançados, tá? Aqui eu posso utilizar um campo como raio do campo, né? Às vezes eu tenho uma espécie diferente de praga em determinado local e essa espécie apresenta uma dispersão característica. Então você utiliza um campo que está indicando os valores dessa dispersão, tá? O weight from field, então você tem campos em que aplicam pesos a determinados pontos. Por exemplo, se o ponto estiver sobre um solo
sobre um argissolo. Então a praga, a erva daninha não vai ter uma abrangência, não vai ter uma expansão, uma influência tão grande, né, devido a esse solo. Então você consegue realizar essa ponderação, tá? E vamos salvar aqui o nosso mapa de calor, tá? Na pasta da seção 1, tá? E nosso mapa de calor ele vai se chamar talhão pragas kernel. Talhão pragas kernel, tá? Salvar e pode rodar em background. Esse foi o resultado da ferramenta, tá? Como são 10 metros só, a distância ela é muito pequena. Então a densidade ela não se espalha, vamos dizer assim, ela não se reproduz dentro da área de interesse aqui. Então, ó, se você for ampliar, ó, você vê que esse raio de 10 metros ele não traduz legal, tá? Mas isso depende mesmo da área de estudo, do estudo daquele vilão agrícola. Aí você sempre, isso aqui, a densidade de kernel é sempre você utilizando diversos tipos de raios de influência. Vem processar de novo e vamos testar o raio de 30 metros. Vamos dizer que o pesquisador, o agrônomo se confundiu, tá? Coloque 30 metros, ó, ocorrências pragas, tá? O kernel shape é quartico mesmo, acabei que não abordei esse campo aqui, tá? E pode salvar como forma temporária, só para a gente poder testar e comparar, tá? Então aguarda um pouquinho. Tá? Ó, você percebe que o de 30 metros apresenta uma dispersão maior, tá? Se for 30, se for 10, isso vai depender do pesquisador. Isso vai depender do especialista que está analisando esses vilões agrícolas, tá? Se você for desabilitar, você vê que há uma dispersão grande, tá? E essa dispersão ela se contamina. E essa contaminação, essa expansão da contaminação, está diretamente relacionada com essa área de influência, tá, gente? Então, essa foi a densidade kernel, tá? Que é um tipo de interpolador, só que ele é um interpolador de densidade, de expansão. Ele permite você enxergar expansões, tá? Agora vamos para a interpolação determinística. Nós vamos utilizar dois tipos de ferramenta determinística, o IDW e o vizinho mais próximo, tá? A interpolação determinística, vamos utilizar como exemplo as concentrações de pH, tá? Que é o potencial hidrogeliônico. Então, o pH desejável para o crescimento ideal da planta varia de 6 a 7. Outras crescem bem em condições levemente ácidas, outras levemente básicas, tá? Então, quanto mais próximo de 1, mais ácido, tá? Então, as propriedades do solo que influenciam a necessidade de resposta para cal variam por região. Um conhecimento do solo e da plantação é importante nessa gestão do pH do solo, tá? Então, um pH ideal, a faixa de pH ideal para soja, que é o cultivo desse talhão aqui levantado, aerolevantado, tá? É de 5,5 até 6,5. Então, esse é o intervalo ideal de acidez do solo para cultivo, para plantação, tá? Então, o crescimento ideal varia em média de 6 a 7, o da soja de 5,5 a 6,5, tá? Então, vamos utilizar primeiramente a ferramenta de DW, que parte do pressuposto de que as coisas mais próximas entre si são mais parecidas do que as mais distantes, a famosa primeira lei da geografia, tá? E para estimar um valor em local não medido, o IDW vai usar os valores das amostras em volta. É por isso que a gente vai utilizar as amostras regulares, tá? Então, ó, vamos remover o heatmap, tá? Feito no passo anterior, esse outro heatmap aqui também, tá? Ocorrência de praga, a gente pode remover, tá? E habilito
amostras pH e o talhão, tá? Porque o talhão que vai ser o meu limite, né? É o que eu vou recortar no meu IDW, na minha interpolação. Então vamos lá, vamos gerar a superfície interpolada. Viemos aqui em processar, caixa de ferramentas, tá? Vou apagar aqui pontos, né? Ele está filtrando por pontos. A gente vê aqui em Grass, tá? Vetor e v.surf, tá? v.surf IDW. Essa será a ferramenta que vamos utilizar. Tá? Clica 2 vezes para abrir o painel de configuração. Tá? Esse é o painel de configuração e o input vai ser o amostras pH1. Qual quantidade de pontos para ser interpolado? A gente tem que avaliar. Eu tenho em um ponto, ó, eu tenho 3 pontos mais próximos. Porém, nesse do meio aqui, ó, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 pontos nesse meio aqui. 9, aliás. 9 pontos. Contando com ele próprio, né? Então eu tenho 8 pontos aqui. A gente sempre estabelece a média. A média desse ponto aqui do meio. Então se tem 8, 4. Então vamos considerar 4 pontos, tá, a serem considerados para determinar o valor da amostra e o local não amostrado. Tá? Então aqui, em vez de 12, eu vou colocar 4. Tá? O power, que é o parâmetro, ele corresponde ao valor da influência da amostra. O quão influente é o pH, é a acidez do solo, nesse caso aqui, né, para essas amostragens. Tá? Então, ao aumentar o valor quanto maior for o valor dessa potência, maior será a influência do vizinho mais próximo. Tá? E se você aumentar o valor para 3, maior ainda será essa influência. Então isso aí vai de testes, de hipótese, tá? Vai de tentativa e erro. Eu vou gerar com Power 2, depois eu vou gerar com Power 3. Tá? Para saber qual é a diferença e se realmente há em campo para eu realizar essa validação, porque eu preciso validar isso. Quando eu gero uma superfície interpolada, essa superfície deve ser validada. E a validação vai do levantamento em loco. Quando eu vejo que nessa parte não amostrada, qual é o valor do pH na parte que eu não amostrei anteriormente. Aí eu vou avaliar se a influência 2 ou 3, qual das influências é a mais adequada, tá, para essa interpolação aqui. Ok? Então, power parâmetro 2, a coluna de atributo vai ser o pH, que é onde ele vai estabelecer, né, as médias a partir dos valores de pH. A extensão, tá, de processamento, eu vou usar a camada extensão da tela. E qual vai ser a camada? Terreno talhão. Tá? Dou um OK aqui. Tamanho da célula não precisa se preocupar não. Tá? E eu vou salvar. Primeiramente, não, melhor. Eu vou gerar o arquivo temporário, depois eu vou recortar. Tá? Então eu vou gerar um arquivo temporário, que é mais rápido. Tá? Ele acabou que saiu do vídeo aqui, né? A tela. A superfície foi interpolada, tá? Vocês podem avaliar aqui os pontos e o talhão. Vou botar o talhão aqui em cima. Quase no recorte do talhão, tá? Para eu aplicar uma simbologia que seja de acordo com os maiores valores e os menores valores, eu venho aqui em simbologia e eu coloco o pseudocolor, tá? Single band. Aqui eu consigo realizar essa escolha da rampa de cor, tá? A rampa de cor eu gosto dessa variação pro vermelho, tá? Uma variação bem legal. E aqui no rótulo eu coloco o pH, tá? Aplico a rampa de cor. Então eu vou desabilitar aqui o talhão, ó, eu tenho essa rampa de cor aqui com os maiores valores de pH, né, aqui nesta região aqui, tá? E nas demais regiões eu tenho valores entre 5,5 e 6,5, que são os valores de produtividade adequada para a soja, tá? Então eu clico 2 vezes no talhão, vou colocar esse dado sem preenchimento, tá? Ele está com preenchimento total.
Eu aplico o sem preenchimento, coloco uma largura de traço grande assim, tá? Habilito ele e na interpolação vou clicar 2 vezes e vem aqui, ó, em transparência. Aqui o grau de opacidade está 100%, vou colocar 50%, tá? Normalmente é 40, porque ele fica bem clarinho, ó. Tá? E com essa clareza aqui, ó, eu habilito a imagem. Olha que legal. Eu tenho a imagem, vou aumentar aqui o valor da transparência, vou botar um pouco mais opaco, vou botar 50. Tá, ó, eu tenho os valores mais altos de acidez aqui, ó, onde eu tenho essa presença de ervas daninhas também, que foi enxergado pela ferramenta de densidade de kernel, mas também eu tenho essas regiões aqui com o valor de pH adequado, tá? Aqui eu tenho um pH bem ácido, né? Indo bem para o ácido. Perceba que o valor da acidez aumenta quando a gente aproxima do zero, tá? Então aqui o 5 é bem ácido e aqui é bem básico, tá? É bem básico. Esse foi o IDW. Então você fica para trabalho de casa, mesmo um trabalho do próprio curso, vocês aplicarem a potência 3, tá? Da mesma forma, a mesma configuração do IDW, porém com a potência 3, tá? O tamanho de célula também deve ser considerado na potência 3, porque uma vez que ele tem uma influência maior, eu tenho que diminuir o tamanho da célula, logo aumentar os detalhes por essa influência ser maior, tá? Aí você vai ter que ajustar lá o tamanho da célula sim. Outra ferramenta de interpolação é o vizinho mais próximo, que é um dos interpoladores mais intuitivos. Apenas usa o valor do ponto mais próximo do nó da grade para estimar o valor interpolado, tá? E é bem simples. Eu vim em raster, análise, e eu tenho aqui, ó, vizinho mais próximo. Esse aqui também é o IDW, tá? Inverso da distância potência. Só que o IDW do Surf, ele é mais intuitivo para você configurar, tá? Então grade, vizinho mais próximo, amostras pH1, o raio dessa amostra, aí o pesquisador, o engenheiro agrônomo vai ter que arbitrar qual o raio dessa elipse, tá? Aí como tá de 100 em 100 metros, coloca 50, tá? 50 metros. Tá? O segundo raio não precisa arbitrar não, tá? Ou pode botar um pouquinho maior, como por exemplo 80. Tá? O ângulo de rotação é 360 graus. 360 graus. Tá? Vamos lá, deixa eu acompanhar aqui a apostila. O valor de Z a partir do campo pH. Aqui é uma compressão do valor do raster. Tá? Precisa mexer não. Isso aqui é a radiometria dele, float 32, né, 64, mas vai ser float mesmo. Por que float? Porque ele tem valores decimais, tá? Se fosse valores inteiros, seria integer, int. Vamos salvar aqui em arquivo de saída, tá? Salva aqui como qual o nome que eu botei? Talhão VPPH. Salvar, pode rodar. E o vizinho mais próximo ele gera essa superfície aqui. Não é uma superfície muito interessante, tá? Por que ele gera uma superfície assim quadrada? Porque ele leva em consideração o vizinho mais próximo, de fato, tá? Então ele não há uma interpolação, vamos dizer assim, mais fluida, mais homogênea. É uma interpolação bem grosseira mesmo. É muito pouco utilizado, mas é um método de interpolação em que se você trabalhar com mais pontos regularmente espaçados e também se você diminuir a distância entre os pontos amostrais, você é capaz de gerar uma superfície mais interessante do ponto de vista agrícola, tá? E não essa superfície assim. Aqui no IDW eu falei do recorte, né? Mas o processamento aqui ficou tranquilo, ficou legal, tá? Não precisou do recorte. Para eu salvar o dado, eu exporto aqui, ó, Save As, tá? Como GeoTIFF, e eu vou salvar lá na nossa pasta da seção 1 com o nome, deixa eu voltar aqui na nossa apostila para ver o nome só, talhão IDW-PH, talhão IDW-PH underline 2, tá? Salva e pode salvar de novo.
Tá? Ele vai carregar um pouquinho. Tá? Ele foi salvo na pasta. No que tange ao vizinho mais próximo, tá? Esse resultado aqui ele está satisfatório porque o vizinho mais próximo ele só interpola nos limites do retângulo envolvente dos pontos. Se eu tivesse pontos completamente que estivessem cobrindo completamente a minha área, o meu talhão, aí eu teria uma interpolação mais adequada, mais interessante da gente analisar, tá? Mas o vizinho mais próximo é dessa forma mesmo porque ele leva em consideração somente o ponto mais próximo, o ponto amostrado mais próximo, tá, gente? Então essa foi a nossa sessão 1, que abordamos ferramentas de densidade, ferramentas de interpolação determinística e questões de configuração de amostragens. Na sessão 2 vamos abordar a interpolação preditiva, né? Uma interpolação probabilística com o uso da linguagem R e da krigagem, tá, gente? Então, muito obrigado, essa foi a sessão 1.